Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Roundcast, o seu melhor podcast feito por médicos para todos. Estamos hoje em solo curitibano, né? Curitiba, Paraná. Não estamos passando frio. Graças a Deus, né? Porque tá um calor danado, né? Nesse verão, né? Aqui no Paraná. E viemos para cá para conversar hoje com um convidado muito especial, como sempre, né? Que eu já vou apresentar para vocês. Para você que não me conhece, eu sou o Sami Chitayati, sou seu host aqui, sou cirurgião geral, urologista. Estou ao lado do meu co-host, Dr. Ricardo Langer. Depois de vários episódios sumido, né? Pois é, cara, tu tá sumido mesmo, hein? Voltamos. Tá abandonando a gente, né? Nada, estamos em terras mais frias aqui. Dr. Ricardo tem ficado muito tempo aqui em Curitiba, né? Acho que ele cansou um pouco do calor do Rio de Janeiro e aí veio... Esses dias bateu 58 graus de sensação térmica, você tá maluco. Pois é, aí tivemos que vir para a área dele agora para conseguir tê-lo aqui na mesa e bater um papo com essa pessoa muitíssimo especial que está aqui à minha frente. Vou até pegar a minha cola aqui para apresentar o Dr. Erickson Blum. Ele que é médico cirurgião do aparelho digestivo, mestre e doutor em cirurgia, gestor da área de saúde há quase 30 anos nos diversos segmentos da cadeia, cofundador da ANAP, Associação Nacional de Hospitais Privados, e CEO da Arpen, consultoria com atuação em soluções 360 graus em saúde. Dr. Erickson, muito obrigado pela tua presença. Vai ser um prazer conversar com você. A nossa ideia aqui, né, Ricardo, é bater um papo um pouco sobre a sua experiência falando aí em saúde suplementar, né? Então, queria primeiro deixar você se apresentar, contar um pouquinho da tua trajetória, como é que chegou até onde está hoje, né? E fazendo esse paralelo aí dentro desse assunto que a gente está curioso aí para saber. Bom, nesse currículo faltou que eu sou fã do Roundcast. Opa! Obrigado, Sami, obrigado, Ricardo, pela oportunidade de estar aqui e conversar um pouquinho com o pessoal que assíduos participantes da nossa página, do Roundcast, enfim. Bom, eu sou pontagrossense, né? Nasci em Ponta Grossa, 100 quilômetros aqui de Curitiba. Fiz faculdade aqui na Federal do Paraná, cirurgia, depois fiz cirurgia do aparelho digestivo, enfim, estudei muito na área acadêmica, como você falou, mas a vida acabou me levando para a área de gestão em saúde. Eu não imaginava o que era gestão em saúde. Na primeira reunião, só para você ter uma ideia, na primeira reunião que eu estava participando de gestão, o pessoal falando sobre carteira de clientes, né? Eu falei assim, não, mas porque nós perdemos a carteira, nós temos que melhorar a carteira, e carteira que eu conhecia era carteira de documento, de dinheiro, né? Eu falei, cara, que carteira é essa, velho? Então, e aí a gente foi aprendendo gestão. Eu tive sorte de ter um grande líder que incentivou muito o estudo, né? Eu acho que isso é fundamental em qualquer área, em qualquer segmento. E na saúde suplementar, na gestão de saúde, não é diferente. Talvez a gente tenha que estudar ainda mais. Tive a oportunidade de ir para fora, para Harvard, para Columbia, para o INSEAD, na França. Mas o principal ponto que eu acho que eu aprendi muito foi estar sentado ao lado de grandes gestores da área de saúde, que eu consegui absorver um pouquinho do conhecimento e da sabedoria desse pessoal. Legal. E Erickson, conta pra gente aí, explica um pouco melhor esse conceito. O que é a saúde suplementar? No que ela atua, para que ela serve? Porque muita gente pode nem conhecer esse termo e não entender direito. A saúde suplementar é vulgarmente conhecida como saúde privada, ou enfim, são dos convênios, a saúde dos convênios. Nós temos o Sistema Único de Saúde, que é para todos, né? Uhum. E o Sistema Suplementar de Saúde, ele é regido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e ela envolve praticamente o sistema privado de saúde, o atendimento de operadoras a clientes. Hoje a gente deve ter em torno de 52 milhões de usuários desse sistema suplementar de saúde entre as diversas operadoras, né? As operadoras, elas se dividem basicamente em autogestão. Autogestão é aquela operadora que a própria empresa ou a própria autarquia dá como benefício aos seus funcionários, aos seus dependentes. Tipo o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem a CACI.
os Correios têm a Postales, e assim aqui no Paraná, a Copel tem a Fundação Copel, e assim por diante. Então, essas são as autogestões, é um número expressivo dentro desses 50 e tantos milhões, 52 milhões. Depois nós temos as cooperativas, especialmente carreada pela Unimed, né, que no Brasil inteiro, acho que a Unimed deve estar batendo aí 20 e tantos milhões de usuários, nas suas mais de 300 cooperativas no país. Daí nós temos as seguradoras, né, Bradesco, Sul América, Porto Seguro, enfim. E por fim as de medicina de grupo, a Amil, a Apvida e outras que existem. Esses são os grandes grupos de planos de saúde que existem, né? E esses planos de saúde, então, contratam os seus prestadores de serviços, sejam hospitais, laboratórios, clínicas radiológicas, ou constituem os seus próprios, ou seja, verticalizam e constituem os seus próprios hospitais, seus próprios laboratórios, clínicas de oncologia e assim por diante. Um breve resumo é mais ou menos isso que funciona o sistema suplementar de saúde. Aproveitando o gancho ali, então, qual que é a diferença de eu ter um plano de saúde e eu ter um seguro de saúde? Eu como cliente. O seguro de saúde o plano de saúde, alguns produtos, eles podem ter direito a reembolso. O seguro de saúde, naturalmente, ele tem direito a reembolso. Então, você não necessariamente precisa ir na rede credenciada da seguradora para ser atendido. Você pode ir num médico qualquer ou num laboratório qualquer e pedir o seu reembolso. Obviamente, depende do plano que você contratou, o reembolso às vezes não é o mesmo que você pagou da forma particular, né? Às vezes é 10%, 20%, 30%, depende do contrato que você fez junto à seguradora. E uma operadora de plano de saúde, alguns produtos eles dão direito a reembolso, né? Mas na sua grande maioria não dá direito a esse reembolso. E existem os planos ainda que têm coparticipação, né? E acho que e vem crescendo bastante os planos com coparticipação. E o que significa isso, né? Significa o cliente coparticipar, é uma espécie, vamos chamar de franquia, em quase todos os atendimentos. Então ele paga uma parte da consulta, ele paga uma parte dos exames laboratoriais. Existe um teto, obviamente, dessa coparticipação, não é um número infinito, existe um teto nessa coparticipação, mas esse é um modelo para tentar reduzir um pouco mais a mensalidade do cliente, fazendo com que haja a coparticipação e um uso talvez mais consciente por parte do usuário, porque uma vez que ele tem uma coparticipação, ele talvez use de uma forma mais parcimoniosa, vamos dizer assim. Aproveitando até esse gancho, queria te fazer essa pergunta. Você acha que esse modelo, talvez é um modelo interessante, um modelo vencedor, para, por exemplo, um usuário escolher? Porque a gente sabe que a gente acaba enfrentando é uma inflação de plano de saúde, de mensalidade, né? Acima da inflação normal mesmo, né? Então, se pega aí plano pessoa física, até pessoa jurídica, às vezes tendo reajuste de 18%, 20% ao ano, né? Você acha que talvez esses planos de coparticipação poderiam ser uma solução para isso, para tentar diminuir essa inflação da mensalidade ou até diminuir custo? Porque eu vejo muita gente reclamando, né, Ricardo, que o plano de saúde aumentou muito, aí passa um ano naquele reajuste 20%, ele tem que fazer um downgrade, de repente escolher um outro para ficar dentro da faixa abaixo, que ele pode pagar. Qual a solução que você vê para isso? Bom, quando a gente fala de reajuste, nós temos assim, 80% hoje, 75%, 80% desses 52 milhões de usuários de plano de saúde, eles são via pessoa jurídica. Tá. Né? E os outros 20% aproximadamente, a 25%, são pessoa física. Esse reajuste ele é regulado pela ANS. Então, independente da variação do custo médico hospitalar, ele é a ANS que dita quanto vai ser o reajuste. Teve um período que, inclusive, não teve abaixo, teve um reajuste negativo, né, de menos 8%, quer dizer, baixou a mensalidade. Quando estava em pandemia. Depois veio toda aquela demanda que aconteceu, aquela demanda reprimida, e houve um reajuste de 2 dígitos alto.
E na pessoa jurídica, esse reajuste é baseado muito na própria sinistralidade daquela pessoa jurídica. Então, se determinada empresa tem 4.000 funcionários, enfim, normalmente é baseado no uso, na utilização daquela carteira, é que é reajustado aquele determinado plano. Ou baseado na variação do custo médico hospitalar. O custo médico hospitalar ele tem vários fatores que influenciam, então ele não é igual ao INPC, o IGPM, ou esses que a gente está acostumado. Porque ele tem dólar influenciando, muita coisa vem em dólar, órtese e prótese, materiais, medicamentos, enfim, vários usos. E não é só o ticket médio, às vezes, que influencia no custo hospitalar. A frequência também é importante. Aliás, o ticket médio ele vem aumentando de cada uso, o valor médio da consulta aumenta muito pouco, mas aumenta. O ticket médio de um exame, enfim. Mas o que vem onerando muito o custo médico são novas tecnologias, novos medicamentos, né? Mas principalmente também a frequência. Para você ter uma ideia, não muito tempo atrás, um cliente, um usuário de um plano de saúde fazia 3 consultas por ano. Hoje já está batendo 6 consultas por ano. Cada consulta antigamente gerava 2 exames. Hoje gera 8 exames. Então você vê, se multiplicar 3 consultas vezes 2 exames, ele faz 6 exames no ano. Fazia. Agora ele está fazendo 6 consultas vezes 8 exames, está fazendo 48 exames. Então a frequência tem aumentado muito. Portanto, a coparticipação pode ser um fator moderador, sim, um fator educativo, um fator moderador. A coparticipação ela varia de 20%, 30%, 50%. Não mais do que isso, a ANS não permite produtos que falam assim, não, você vai coparticipar com 80% do custo. Não, o teto é 50%. E as operadoras têm buscado levar ao mercado produtos com uma coparticipação maior, justamente para ter esse fator moderador, educativo, onde o cliente também ajuda a controlar o custo. Ajuda a controlar o desperdício, sabe, Sami, Ricardo? Porque hoje, infelizmente, existe muito desperdício. Né? Existem exames que são solicitados e nem vai se buscar, nem no laboratório, nem na internet, nem baixa na internet. Antigamente você ia buscar a chapa do raio-x, hoje você pode baixar lá pela internet, enfim, mas nem isso é feito. Às vezes as pessoas nem pegam, nem retornam ao seu médico para levar até aquela tomografia, aquele exame. E uma tomografia é 350, 400 reais, que você deixou na prateleira e não serviu para nada. Então, hoje é um desperdício muito grande, estima-se que mais ou menos 20% dos exames são desperdício, não eram necessários, solicitaram de indicação relativa ou talvez nem indicação e às vezes o próprio cliente não vai buscar. Melhora daquela dor, melhor disso, não tem tempo e deixa para lá. Então, muito do que acontece, do custo que existe hoje na saúde suplementar é as custas de um desperdício, de exames ou de procedimentos que talvez não tinham a indicação absoluta naquele momento. Entendi. Aí, imagina assim, o Ricardo agora vai casar, aí daqui a pouco vai ter filho, e aí ele começa a buscar um plano de saúde para a família nova dele. O que você acha que ele precisa olhar, além do valor da mensalidade e do plano de cobertura, né? daquele plano de saúde? Tem algum outro quesito que você acha interessante para o usuário na hora que ele está procurando aonde que ele vai se associar? Por exemplo, diferenças entre o que o Ricardo perguntou, plano, seguradora, cooperativa, para o usuário em si, isso faz muita diferença? Você acha que vale a pena ele ficar ligado em algum desses pontos ou na prática é a mesma coisa? Eu acho que é importante, a hora que ele for vendido a ele, né, ele observar bem a rede credenciada, qual é a rede que tem a cobertura para aquele determinado produto, porque às vezes uma determinada operadora, seja seguradora ou medicina de grupo, ele tem vários produtos. Então, não é assim, eu tenho a 1000, eu tenho a Sul América, eu tenho direito toda aquela rede credenciada. Não, de repente, aquele produto, a 1000A, tem direito àquela rede credenciada, ou a 1000B, a outra rede credenciada. Então, acho que é importante
vê se aquela rede credenciada lhe atende enquanto, se você vai casar, poxa, quero ter filho e não tiver nenhuma maternidade credenciada naquele produto, vai ser muito complicado. Acho difícil que tenha, mas todo plano vai ter pelo menos uma maternidade credenciada. Mas isso é importante que seja observado, bem como você observar muito sobre carências e doenças pré-existentes. Assim, qual é a cobertura? Porque às vezes, na hora que você vai falar assim, não, essa doença é pré-existente, você tem uma carência de 2 anos, você tem uma carência de 36 meses ou 12 meses, enfim. Então é muito importante, acho que você observar carência e principalmente em relação a doenças pré-existentes, se houverem. Obviamente tem que olhar o preço, né? E como está funcionando o modelo de reajuste dele por mudança de faixa etária. As faixas etárias elas são pré-determinadas pela ANS. Então, tem vezes que existe um aumento, vamos dizer, duplo. O próprio reajuste anual da carteira e a migração da tua faixa etária, você está entrando numa outra faixa etária e, portanto, vai aumentar aquele preço, quase que não é só um aumento da correção, é a correção e mais a mudança de faixa etária. Então, esses pontos tem que realmente ficar atentos. E eu acho que é muito importante você escolher um plano que tenha coparticipação, porque você vai reduzir a tua mensalidade mesmo, e acho que você vai se policiar mais quanto ao uso indiscriminado ou que possa gerar, eventualmente, algum desperdício. Muita gente fala assim, a saúde não tem preço, mas tem custo, e tem um custo muito alto, né? E cada vez mais, graças a Deus, a tecnologia tem sido muito boa, enfim, tem melhorado muito a sobrevida, tem dado uma qualidade de vida muito melhor para as pessoas, mas a reboque de tudo isso vem um custo muito grande, né? Tem medicamentos sendo aprovados para uso na ordem de 7 milhões, né? Enfim, eu acho que a gente tem que ponderar sobre essas coisas, porque não existe cálculo atuarial que dê conta de estimar um custo dessa maneira, se tivermos cada vez mais agregando novas tecnologias que são importantes, não tenha dúvida que são importantes. Agora a gente tem que ver como bancar isso, o sistema como bancar. E automaticamente quem está necessitando naquela hora que era a melhor tecnologia para o seu ente querido, para si mesmo, enfim. Então, fazer essa equação é que é complicado. É diferente de você ter um seguro de carro, que você sabe quanto é a franquia, quanto você vai, e na próxima vez você tem um reajuste maior. É diferente, é bem diferente quando se trata de saúde. Mas, felizmente, ainda bem que tem muitos gestores estudando e que vão, se Deus quiser, dar conta dessa difícil equação de resolver. Esse é um ponto interessante mesmo, né? Porque você ouve muito as pessoas falando desse lado, né? Assim, agora os planos estão obrigados a cobrir tal medicamento, tal procedimento, tal exame, mas isso, no final das contas, quem está pagando é o próprio usuário, né? Volta para o cliente, né? Exato. Então, realmente, esse trabalho, e é por isso que eu acho que muita gente não entende por que o plano tenta fazer um controle mais rígido, assim, né? Assim, não, isso aqui eu não vou liberar, isso aqui eu vou glosar, faz uma auditoria ali, justamente para tentar manter um valor que seja aplicável ali, né? Que seja acessível para quem está ali, para o usuário, né? Então, realmente, isso é um trabalho muito complicado de gestão ali, né? Do próprio gestor do seguro, né? Sem dúvida. Assim, hoje a margem de lucro dessas operadoras está muito baixo. Muitas estão trabalhando no prejuízo. Então, quando ela vai fazer a atualização, não é que ela está buscando ter mais lucro, é que efetivamente os custos assistenciais têm subido sobremaneira em virtude de novas tecnologias, novos medicamentos, enfim. E obviamente, às vezes fala assim, a operadora delira quando vai dar um aumento. Não, porque ela sabe que tem o risco de perder aquela carteira. Então, para ela não queria dar aumento, para ela queria até reduzir, se conseguisse manter a margem de lucro dela, mas muitas operadoras hoje nem estão dando lucro. Então, o reajuste não é bom para a operadora, porque ela tem o risco de perder e aquele cliente acabar saindo para uma outra operadora
que naquele momento está com custo menor e até pode oferecer um preço menor per capita para captar esse cliente, mas isso é sistêmico. Todas as operadoras passam por essa dificuldade, sejam as que são verticalizadas, sejam as operadoras de mercado, enfim. Então está bastante complicado. E para os hospitais e para os prestadores também não tem sido diferente, porque a remuneração dos prestadores de serviço tem sido, às vezes, muito aquém da qualidade que precisa ser dada ao cliente, ser entregue ao cliente. Vamos lembrar que quem presta o serviço é o médico, é o laboratório, é o hospital. E os custos hoje, para se prestar esse serviço, estão muito altos. Os custos com pessoal, corpo de enfermagem, corpo de médicos, fisioterapeutas, corpo administrativo, tem um custo importante, quase que 50% hoje do custo de um hospital são pessoas, né? Hoje material, medicamento também são muito, muito caros, as órteses e próteses, enfim, novas tecnologias, a depreciação, que é muito importante dentro, você tem que estar sempre se atualizando, você não dá para usar um tomógrafo de 2 canais mais, até tem por aí, mas a resolução daquela imagem não vai ser tão boa, então esse hospital precisa se atualizar, aquela clínica de radiológica. Então os custos para quem presta o serviço também têm sido muito altos, a margem que tem sobrado hoje para esses prestadores de serviço também não tem sido nada maravilhosa. Tem outros negócios aí que dão muito mais resultado do que na área de saúde e com muito menos risco. E agora acho que o outro lado da moeda para o nosso público médico. Como que eu escolho um plano para eu atender por aquele plano, por aquele convênio, por aquela seguradora? Quais critérios eu preciso olhar para que seja bom para mim e eu acabe não você tomando diz assim, um calote ou um atraso no pagamento, enfim. Você vai abrir um consultório, aí você vai saber qual o plano você vai credenciar para aceitar atender por aquele plano. Exato. Bom, eu acho que hoje as operadoras não estão indo muito mais atrás. A rede credenciada está bem estabelecida de operadoras. Isso é um ponto que eu tenho colocado sempre. A dificuldade dos novos médicos formandos, aí que estão formando, que estão fazendo residência, enfim, para serem credenciados pelas operadoras. Muitas operadoras hoje não têm mais necessidade de credenciar em grandes centros, né? Então, exceto algumas especialidades que são mais raras, com maior dificuldade, mas numa grande maioria, as operadoras não têm credenciado, nem hospitais, nem laboratórios de análises clínicas. Às vezes um médico, se formou médico, fez residência em patologia clínica e vai abrir um laboratório. Ele vai ter muita dificuldade de ter credenciamento para esse laboratório. Mas, caso fosse fácil o credenciamento, que eu acho que não está tanto, acho que mais ou menos o valor de ticket médio está muito parecido. O valor de consulta pode variar 5 ou 10 reais entre uma e outra, mas entendo que o valor do ticket médio não é muito... seria o grande ponto. Eu optaria por quem tem um maior volume de clientes, uma carteira maior de clientes. Não adianta você ter 10 credenciamentos, 10 planos credenciados, cada um tem meia dúzia de gato pingado. Não vai adiantar, o cliente não vai chegar em você, né? Então, acho que volume de clientes, acho que é um ponto bastante importante. A adimplência, o pagamento, porque você tem que honrar seus compromissos. Então, trabalhar com alguém que seja adimplente, chegou no dia 10, ele está lá, pagou direitinho e tal. O índice de glosas correto, eu acho que porque existem algumas operadoras que por vezes fazem uma glosa que a gente não consegue entender como que aconteceu aquela glosa. E você vai buscar essa compreensão do que você faturou errado e às vezes você não consegue ter esse feedback. Então é uma glosa que você não sabe de onde aconteceu. Então acho que ver o nível de glosa, o índice de glosa para um médico também é importante. Então a carteira, a adimplência e o nível de percentual de glosa é importante. Além de um relacionamento, enfim. A partir do momento que você consegue ter um bom relacionamento com a operadora e os teus resultados, os teus desfechos são muito bons, existe uma tendência da operadora te olhar de um jeito diferente e às vezes começar a direcionar mais para você os clientes. Então, acho que esses são pontos extremamente importantes. E tem custo esse credenciamento?
Não, você não... Veja, na Unimed, para você se cooperar, quando tem, né, você faz lá... Algumas Unimedes fazem uma prova para você entrar, depois faz um curso de cooperativismo, enfim, e você paga uma joia que depois, quando você sair, você resgata. Mas não existe custo, você não paga para ser credenciado. Se é uma operadora chegar e falar, vou dar 5, 10 mil, 200 mil reais, não existe isso. O que tem é, às vezes, hoje o atendimento, a rede credenciada instalada satisfaz aquela operadora pelo nível de clientes, pela distribuição geográfica, e às vezes ele não precisa. Então, esse é um ponto muito importante que eu sempre cito, sabe, Ricardo? Para um prestador de serviço. Às vezes o prestador de serviço acha que a clínica dele linda, maravilhosa, com mármore em toda a clínica, corrimão da escada de ouro e bababá. Se ela não tiver credenciamento, aquilo não vale nada. O principal ativo de qualquer hoje prestador de serviço, de um hospital, de uma clínica radiológica, de uma clínica, é o credenciamento. O segundo melhor é um credenciamento com uma tabela boa. Também é ruim você estar credenciado com uma tabela ruim, mas o credenciamento ele é fundamental. Então, antes de você começar a crescer um hospital em qualquer lugar, vou fazer um hospital aqui. Você tem que ter a certeza de que você vai ter o credenciamento, que aquele nicho de mercado é bom, enfim, porque senão você vai construir e vai ficar um elefante em branco as moscas. O Erickson, você falou do modelo de coparticipação, né? Talvez buscando uma solução para tentar tornar o negócio mais palpável ali, né? Em termos de valor, de não perder o controle. E o que você acha do modelo verticalizado também, como talvez uma outra solução? E aí, só para quem não souber o que é, se eu estiver falando alguma besteira, você, por favor, me corrige, mas o modelo verticalizado é quando aquele prestador ele detém toda a rede de serviços, né? Então, ele tem o hospital, ele tem os médicos lá dentro, ele tem a parte de exames, o laboratório, a parte do tratamento. Então, quer dizer, ele consegue controlar toda a cadeia para que ele indique só o que é realmente adequado, porque ele consiga fazer uma gestão e não entrar naquele conflito de interesse, né? É isso mesmo o modelo? Você quer falar alguma coisa sobre ele? Existem várias operadoras assim chamadas verticalizadas. Algumas de expressão nacional. Há pouco nós tivemos uma fusão grande aí da Apivida com a Notre Dame Intermédica, que eram duas gigantes e agora ficaram maiores ainda, né? E existem outras regionais, né? Você vai ver lá em Campinas, você tem uma regional que tem a sua rede verticalizada, às vezes mais nas cidades do interior. Algumas santas casas têm um plano de saúde, elas oferecem o plano de saúde, mas só interno na própria Santa Casa, enfim. Tem mesmo essas grandes, às vezes, quando elas vão para uma cidade e elas não têm uma quantidade de clientes suficiente, elas credenciam, elas fazem o credenciamento. Mas na grande maioria dessas verticalizadas, assim, 95% dos seus clientes são atendidos dentro das suas redes próprias, dos seus hospitais, das suas clínicas, enfim, com os seus médicos. Eu acho que isso ele foi por muito tempo questionado e ainda é questionado, porque eventualmente pode-se alegar um cerceamento da liberdade do médico de pedir determinado exame ou de fazer determinada terapia. Eu não acredito, porque o médico tem essa liberdade de fazer e ele tem que ponderar muito sobre isso, né? Com isso, assim, eu acho que o grande foco das operadoras verticalizadas é tentar coibir o desperdício. Não é tentar coibir a assistência de qualidade, mas tentar coibir o desperdício. Por isso, ser rígido para que ele consiga oferecer a um preço que a população possa comprar. Porque se não houver um controle desse desperdício, daqui a pouco vai estar 600, 700, 800 reais a mensalidade e o cliente não pode pagar. Hoje essas operadoras, tem operadoras que vendem a 200, 300 reais, quer dizer, é acessível a uma boa parte da população a uma assistência médica digna, né? Então, mas normalmente as verticalizadas são questionadas. Eu acho que tem, obviamente, algumas que a gente tem que dar um olho maior, uma lupa maior, porque podem estar sendo muito rígidas em relação a isso e talvez
não permitindo uma assistência médica de melhor qualidade, mas eu acredito que uma assistência médica verticalizada, coibindo custos, coibindo desperdícios, eu acho que ela pode ser bastante interessante. Mas esse modelo também pode ser não só para as verticalizadas, porque eu acho que a educação cada vez mais do nosso médico ele tem que ser importante. Nós temos que levar cada vez mais aos nossos médicos esse conhecimento. E a gente sai, quando a gente faz a faculdade, nessa minha, Ricardo, a gente não sabe absolutamente nada sobre gestão. Absolutamente nada. Eu dava aula no 8º período de medicina de uma faculdade lá em Brasília, dei aula por 14 anos. E chamava Gestão em Negócios de Saúde, para acadêmicos de medicina no 8º período. Eles adoravam a aula. E eles não tinham ideia de quanto era o valor de uma consulta, quanto que eles queriam ganhar. Eu perguntava assim, quanto você quer ganhar por mês? Aí eles falaram assim, eu quero ganhar 10 mil reais por mês. Eu falei, 10 mil, e os seus custos da sua vida? Como que você vai pagar? Você vai pagar com esses 10 mil? Você quer ganhar 10 mil líquido ou 10 mil bruto? Como assim? O que é isso? Não, porque você recebe um dinheiro, daí você tem que descontar imposto, aí vai sobrar o líquido, aí você tem que pagar aluguel, tem que pagar não sei o quê, blá, blá. Então acho que 10 mil não vai dar, vou ter que ganhar mais, vou ter que ganhar 20 mil. Então eu falei, como que você vai ganhar? Quantas consultas tem que fazer? Eles não sabem, a gente não sabe absolutamente nada. Eu trabalho fazendo um trabalho para uma operadora de plano de saúde, e a gente tem ido visitar alguns médicos, né? E falar sobre o controle que precisa existir por causa do eventual desperdício, se eles podem trabalhar mais naquele momento com indicações absolutas de exames e de procedimentos e deixar as indicações relativas nesse momento para um outro momento. E quando você fala o quanto cada um gerou de custo, eles não acreditam. Falam, não, eu gerei isso aí de custo. Isso não chegou no meu bolso. Eu falei, exatamente. Isso não está no meu bolso. Eu falei assim, não, mas não é para estar no meu bolso. Você gerou de internação, você gerou de pedido de exame, você gerou de pedido de hemograma e tal. Falou, tudo isso. Eu falei, pois é, se você... Tem mais, você mostra assim, você gerou 4 milhões de custo para essa operadora no ano passado. Falei, 4 milhões se você tivesse, de cada 10 hemogramas, se tivesse pedido um a menos. De cada tomografia, de cada 10, se tivesse pedido um a menos. Se tivesse economizado 10%, você teria economizado 400 mil reais para sua operadora. Para essa operadora que você é credenciado. E tenho certeza que você poderia ter economia, porque nem tudo era indicação absoluta. Então, a grande maioria absoluta dos médicos não tem ideia do custo, não sabe. Quando ele faz aquela solicitação de exames, hemograma, ureia, creatinina, tomografia de abdômen, tomografia de crânio, se ele fosse colocar do lado o valor, ele não tinha ideia. Um hemograma custa R$2, R$10 ou R$100. Uma tomografia custa R$1, R$10, R$500, ele não tem ideia. E se ele fizesse a soma daquele receituário ali que ele solicitou, ele ia ficar assustado, falou, meu Deus, no final das contas é tudo isso. Talvez se a gente tivesse que pagar do bolso, o próprio médico falou assim, cara, eu não vou pagar isso aqui do meu bolso, eu não tenho esse dinheiro. Então, por tudo que eu pedi aqui está dando R$1.000, cara, acho que não é preciso. Então a gente precisa orientar cada vez, educar cada vez mais os nossos médicos. Acho que eles são, a grande maioria dos médicos tem uma excelência assistencial, são muito bons em assistência, enfim, mas eles precisam conhecer um pouquinho mais de números de gestão e dos custos para tentar ajudar o desperdício, a controlar esse desperdício. Não, e mais do que isso, assim, né? Acho que não só deles saberem o valor, mas eles entenderem que eles fazem parte daquele ecossistema, né? Porque tem muita gente que pensa assim, pode pensar assim, não tô nem aí, esse dinheiro não é meu mesmo, o plano já me paga mal pra caramba, então que se dane, vou pedir mesmo, eles que se virem. E começa a tratar como se fosse assim, nós contra eles, né? E aí depois não entende, porque que realmente, claro que não é só esse o motivo, mas ele talvez seja um motivo muito relevante de por que o valor da consulta dele é tão baixo, por que o valor da cirurgia que ele faz, ele recebe menos do que ele acha que deveria. Mas talvez porque realmente a conta tem que fechar para o próprio operador, né? Senão é um negócio ali que o dinheiro não se cria, né? Então começa por aí, eu acho, né? Cada um fazendo a sua parte para tentar manter o negócio mais sustentável, né? E às vezes ele até esquece que ele está numa cooperativa, né? Que não é isso, nós contra eles, que assim, sai do meu bolso também. Que ele é um médico operado, por exemplo, da Unimed, sai do bolso dele, se der algum problema ele vai ter que ajudar a pagar essa conta. Mas veja, hoje, por exemplo, eu concordo que hoje a remuneração médica ela não é uma maravilha. Se você for fazer
Hoje, né, Sami, acho que para você formar um médico numa faculdade particular é R$1 milhão. Né? Se você for fazer essa conta, 2 anos de cursinho, cara, porque dificilmente alguém vai passar na primeira. Então conta os 2 anos de cursinho, mais os 6 anos da faculdade, mais 4 de residência, pelo menos, estamos falando de 12 anos. Nesses 12 anos, vai se investir 1 milhão, 1 milhão e 200 para formar essa pessoa. Talvez, eu não sei se isso tem um retorno tão rápido com os valores que hoje você que está sendo remunerado à classe médica. Não sei se isso retorna tão rapidamente. Eu fiz essa conta já e demora para dar esse payback. Então, é claro que essa reivindicação é justa de melhorar. Mas, primeiro, o cliente não tem como pagar mais. Então, para melhorar mais, é se entrasse mais dinheiro no sistema. Né? Então, poxa, quanto é que é o ticket médio hoje de todo mundo que paga? Se esses 52 milhões, quanto que é o ticket médio? Deve ser uns R$400. R$400, mais ou menos. Tem gente que paga 200 e pouco, tem gente que paga 3 mil reais. O ticket médio é em torno de 400, 500 reais. Tem que fazer essa conta, mas eu acho que é 400, 500 reais. Cara, a população já está por aí. Fala assim, não, dá para aumentar para 1.000? Não dá. Assim, vamos dobrar o honorário do médico? Não, então tem que dobrar a mensalidade do cliente. Né? Ou cortar o desperdício. Ou cortar o desperdício. Então, assim, dobrar o dinheiro. Não, em vez de pagar 400, 500, agora a população vai pagar R$1.000. Pô, não tem quem pague. Vai sair, vão para o SUS. Uma boa parte vai para o SUS. Mas então como pode fazer? Cortar o desperdício. Legal. Cortar aquilo que não era necessário, que não vai melhorar em nada o desfecho clínico do paciente. Entendeu? Aí sim, a gente fala assim, opa, começou a sobrar um dinheiro que ia para o lixo, que ia desperdiçar, ou ia para o resultado daquele laboratório, daquela clínica de imagem, enfim, mas isso acontece, alguém tem que rever esse sistema, né? E você começa a ver, porque todo custo começa nas mãos do médico. Todo custo começa na mão do médico. Todo custo começa numa consulta médica. Né? Não tem como... mas começa no paciente que ficou doente. Sim, claro que começou no paciente que ficou doente, que foi atropelado, que teve um infarto, que precisa operar a vesícula, claro. Mas começa o custo, a assistência, e o custo começa com o médico. Então, se ele ponderar as solicitações, se ele não desperdiçar, eu acho que nós podemos ter um controle maior desse desperdício. Tem um fator que é importante, né, que a gente precisa ponderar. Hoje, o receio muito grande de processos da justiça, enfim, talvez o médico ele esteja desperdiçando, mas numa tentativa de autoproteção. Medicina defensiva. Uma medicina defensiva. Não, peraí. Apareceu um tumor no cérebro, mas eu pedi a tomografia. Eu pedi a tomografia. E se aparece um tumor nesse cérebro, nessa dor de cabeça, ele não pediu a tomografia. Aí, você foi negligente, você foi não sei o quê, processo. Então, hoje, talvez os médicos estão numa sinuca de bico, estão imprensados, né, tentando fazer... talvez ele saiba que aquela tomografia não era uma indicação relativa. Não era tão importante que ele podia deixar. Mas e se, eventualmente, tem um tumorzinho pequenininho ali nessa cabeça, e ele não pediu o CT de crânio, deixou passar, e daí vem um processo, vem essas coisas. Então, realmente, hoje, a equação para você solucionar a saúde, ela é um pouco mais complexa, e a gente tem cada vez mais estudar, se dedicar muito à gestão disso, para ter a solução. Mas, não tenho dúvida, que se você não trouxer também o cliente para dentro desse sistema, o paciente para dentro desse sistema, com coparticipação, com tudo, e o médico com essa conscientização, não são gestores de hospitais, gestores de plano de saúde que vão dar conta sozinho. Isso é um time que tem que resolver isso. Inclusive, se fala nesse âmbito na remuneração baseada em valor hoje, né? Que é uma grande tendência. Você pode contar um pouquinho mais pra gente? A remuneração baseada em valor, Ricardo, isso foi Michael Porter começou isso em Harvard, né, falando sobre que assim, o desfecho, o valor em saúde quanto melhor a qualidade, quanto maior o desfecho,
clínico a um menor custo, você está gerando valor. É uma equação, né? Obviamente, tudo existe. Depois foi colocado dentro dessa fórmula um item chamado pertinência, que é binário. Ele é ou é 0 ou é 1. Porque não adianta você ter feito uma cirurgia maravilhosa de vesícula, né? O cliente ter ficado satisfeitíssimo, tecnicamente a cirurgia foi perfeita, o cliente amou, foi num custo baixíssimo, só que a cirurgia não precisava ter sido feita. Então, A vesícula é saudável. você botou um 0 que multiplicou toda essa fórmula aqui, o resultado disso, valor 0. Então, pertinência é binário, ou é 0 ou é 1, entendeu? Então, é isso que a gente tem que avaliar. É pertinente esse tratamento para eu gerar valor? E a remuneração baseada em valor é muito isso. Quanto que eu vou entregar de desfecho? E desfecho é uma coisa muito complexa, né? Por exemplo, a gente tem que entender desfecho para o cliente, não para o médico. O médico não pode sair assim, da cirurgia de coluna, coloquei o parafuso perfeito, a haste ficou anatomicamente maravilhosa, não sangrou nada a cirurgia. Aí você vai perguntar ao paciente, como que foi a cirurgia? Não consigo pegar meu netinho no colo ainda. Para ele, desfecho é pegar o neto no colo. É verdade. Não é que a placa ficou no lugar maravilhosa, que não sangrou nada. Para ele poderia levantar o neto e pôr no colo. Ele falou assim, não consigo pegar meu neto no colo. Para ele foi desfecho já. Então, desfecho para o cliente é isso, né? Vamos falar em cirurgia de próstata, isso aqui é urologista. A gente sabe, ou incontinência, um dos problemas. Incontinência urinária, ou eventualmente impotência, né? Então não adianta o urologista falar que foi maravilhosa, a cirurgia foi robótica, foi sensacional, não sangrou nada, tirou tudo, enucleou tudo, o tumor, não sei o quê, e o homem ficou com incontinência urinária ou ficou impotente, com disfunção erétil. Então, esses pontos, a gente tem que avaliar desfecho sob a ótica do cliente. O que ele quer que eu entregue para ele, né? Se ele quer que eu entregue aquela cirurgia vai fazer com que ele tome sorvete de baunilha, que é o que ele quer, é isso que você tem que fazer, entregar isso. Não que você fez a melhor técnica excelente, que você trouxe lá de Nova York, enfim. E, obviamente, quando você entrega mais desfecho a um menor custo, é melhor. É óbvio que é melhor que você seja bem remunerado. Tem muita gente fazendo estudos sobre isso, né? A gente vai discutir, inclusive, num simpósio que vai acontecer brevemente, e para a gente falar cada vez mais sobre remuneração baseada em valor, que Porter começou com isso em 2006, nós estamos 17 anos trabalhando nisso ainda, e no Brasil não conseguimos efetivar, mas acho que vai. Legal, Erickson, para a gente já chegar nos nossos finalmente, eu queria te fazer uma última pergunta. Rapaz, O tempo passa voando, né? Senão, daqui a pouco a produção já está sinalizando ali, levantando a bandeira vermelha, né? Que acabou o tempo. Que se deixar, a gente vai longe. Né? Dá um palpite aí. O que você acha nesse modelo de saúde suplementar, de planos de saúde, de medicina privada? O que vem para o futuro aí? Em termos de tecnologia, de mudança no cenário? O que você acha aí se você tivesse dar um palpite? Eu acho que a inteligência artificial vem muito forte. Legal. Acho que a inteligência vem muito forte. E acho que ela vai vir para coibir muito desperdício. Entendo que ela vai... Também acho que ela pode gerar um remanejamento da mão de obra existente, de médicos, de exames, de laboratórios de análises clínicas, enfim, de vários pontos. Então, eu entendo que a inteligência artificial pode influenciar muito nos... E quando eu falo próximos anos, 2 anos aí, sabe? Eu acho que a gente vai trabalhar isso muito rapidamente. Se eu fosse apostar num ponto, eu apostaria na inteligência artificial como um grande... que vai drivar todo o sistema de saúde no futuro. Obviamente tem outras coisas, novas tecnologias, novos medicamentos. Eu acho que a indústria farmacêutica e a indústria de equipamentos hospitalares, as tomografias, as ressonâncias, os medicamentos, os imunoterápicos, essa indústria ela vai ter que vir para o jogo também. Então, a hora que ela entrar no jogo e entender o custo do sistema, ela acho que vai poder ajudar muito isso. Mas entendo que a inteligência artificial vai ser o grande driver
que vai nos guiar nos próximos anos. Pô, show de bola. Acho que muito provavelmente vai ter uma especialidade médica com esse foco, né? Que a gente nem imagina Ligado, que né? Pode ser, realmente. Muitas das coisas que se faz hoje manualmente, de forma discricionária, muito braçal ali, né? Talvez a inteligência artificial vai poder ajudar a sistematizar. A gente mas tem até um case recente agora na pandemia, que foi um sistema que fizeram lá com inteligência artificial, que teve 99% de acerto no diagnóstico de Covid só pelo raio-x de pulmão. Então, assim, não tá tão longe. Acho que 2 anos ainda é pessimista. Acho Mas que no próximo ano já vai aparecer muita coisa. O ChatGPT foi lançado há um mês, Aqui, isso aqui já está... não sei quantos milhões de usuários, uma loucura, né? e já está movimentando vários segmentos da economia, marketing, enfim, uma série de coisas. Na saúde não vai ser diferente. Mas a inteligência artificial vai substituir o médico em algum momento? Não acredito. Daqui a 100 anos? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai ter que... O médico vai ter que reaprender aquela medicina tradicional que a gente teve, que da escola e tal, que eu acho que as universidades têm que rever também o modelo de ensino, mas isso é papo para um outro o podcast. Mas eu acho que o médico vai ter que reaprender, mas não acredito que substitua. Porque, na verdade, o que o cliente quer, cara, no fundo, é calor humano, Sim. é ombro para estar junto. E isso a inteligência artificial não vai substituir jamais. E se existe um grande poder de cura, eu acho que é esse carinho, essa atenção que o médico pode e deve dar aos clientes, que a inteligência artificial jamais vai dar. É verdade. Verdade. Alguma pergunta mais aí para finalizar, Ricardo? Eu acho que por hora era isso. É isso, né? Mas tem o nosso bloco da indicação de livro. Isso. Dá uma indicação para a gente, Erickson, um livro para nossa biblioteca do Round. Inclusive, se você ainda não sabe o que tem lá no nosso Instagram, que é o @round.cast. Entra lá, tem a nossa biblioteca, que são as indicações de livro de todos os convidados que vieram, deixaram uma indicação, a gente coloca lá. Tem também o resumo de todo esse bate-papo, a gente faz alguns materiais cortes bem legais. O nosso canal aqui do YouTube, se você não está inscrito, eu não acredito ainda que você não se inscreveu, é só clicar aqui no botão, não paga nada, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha, manda no grupo de WhatsApp, grupo de turma, grupo da Pelada de Domingo, grupo da família, que com certeza isso aqui vai gerar valor para muita gente, né? Com certeza. Então, só fazendo esse jabá, essa indicação de livro para nossa biblioteca, você tem algum, Erickson? Samuel, eu acho que, Ricardo, tem um livro que eu acho que deveria estar nas escolas, que os pais deviam dar para as crianças lerem já a partir de 8, 9, 10 anos, que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Excelente livro. Esse livro eu acho que deve fazer parte da biblioteca de toda a família, para ensinar a importância do dinheiro, como economizar, de onde ele vem. Eu acho que ali tem ensinamentos de matemática financeira, de economia, de investimentos de muitos e muitos milênios atrás, de anos atrás. E eu acho que vale a pena todo mundo ter na biblioteca. O Homem Mais Rico da Babilônia. Excelente livro e não foi combinado, hein? Eu li esse livro no mês passado, Erickson. Olha só. Já estava na minha lista um tempão, eu li. Quem está me acompanhando lá no Instagram, eu estou botando isso publicamente, a minha listagem de livros ali do ano. Eu tenho uma meta lá para o ano. Inclusive, isso é algo muito legal, Erickson. Não sei o que você pensa, mas eu comecei esse ano a escrever as minhas metas, botar no papel, ter metas palpáveis, mensuráveis ali, porque eu acho que te ajuda a organizar e você ter foco. Então, tenho meta para tudo hoje. Meta financeira, meta profissional, meta de família, meta de exercício físico, de livro. Então, uma das minhas metas era essa e eu li esse livro sensacional. É o que você falou mesmo. Tinha que ser obrigatório nas escolas, porque é um ensinamento atemporal, né? Provado, eles mostrando lá na Babilônia, sei lá, 4.000 anos atrás. Na época não existia nem dinheiro em papel, eram as moedinhas lá, né? Os dinários. Os dinários, moeda de prata, moeda de ouro. E que é o mesmo ensinamento totalmente aplicável agora, né? Então, realmente, belíssima indicação, muito bom. E esse vale até uma indicação dupla até, né? Então, O Homem Mais Rico da Babilônia, vale a pena, a gente vai colocar lá no nosso Instagram também. Já acompanhe lá que você vai ver todas as novidades, né? E a outra pergunta também para a gente encerrar quem é... Essa aqui é a surpresa para ele, hein? Quem é que você gostaria de ver sentado aí na cadeira que você tá num próximo episódio aí do Roundcast para conversar com a gente? Pode ser qualquer pessoa.
Bom, eu ia falar o Guga Lima, mas que é um espetáculo de... Quem que é o Guga Lima? O Guga Lima é formado em Direito, tudo, mas ele é um piloto de automobilismo que trabalha na área de gestão também e linka muito a vida do esporte, do automobilismo, com alguns processos de gestão. Liderança, a busca por ser líder de mercado, o espírito de equipe, feeling, né, que todo gestor tem que ter um pouquinho de feeling, enfim. Mas tem tanta gente boa, cara, para indicar, e eu sei que vocês sabem muito bem buscar grandes pessoas aqui, para a gente chegar em 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão de pessoas assinantes nos nossos canais. Pô, maravilha. Aproveitando então, Guga, tá intimado, hein? Convite já oficialmente feito, te esperamos aqui nessa cadeira, hein? Obrigado. É isso aí, então, né? Podemos encerrar por aqui? Encerramos. Erickson, muito obrigado. Obrigado, velho. Por compartilhar com a gente esse conhecimento, experiência, tudo. Enorme prazer. E te esperamos mais vezes aqui para bater outros papos sobre outros assuntos também, né? Vai ser um prazer, descontraído, maravilhoso. Voou e... Estou à disposição sempre que quiserem. Beleza. Obrigado. Sempre pessoal. Um abraço. Obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Curte aqui. Até a próxima aí. Valeu.